Ei, vocês pensaram que era outra pessoa, né? Na verdade, a gente pediu permissão para começar esse terceiro episódio do Resgatando o Juiz de Fora aqui, no plenário da Câmara Municipal. Vocês estão curiosos para saber do que se trata? Vem com a gente. E a gente vai tratar exatamente disso, curiosidades. Mas são fatos curiosos que não deixam de ser relevantes aqui para a nossa Casa Legislativa. E a gente vai escutar novamente o professor Roberto Dilli para falar a respeito. A Câmara é um local de homenagens, também é um local de homenagens. Muitas homenagens são feitas, inclusive a homenagem no momento final. Então aqui na Câmara Municipal já foram velados muitos vultos da nossa história, muitas personalidades. Nós podemos falar do presidente Itamar Franco, né, onde nós tivemos aqui mais de 30 mil pessoas que vieram trazer o seu último adeus a ele aqui na Câmara Municipal. Da mesma forma, a professora Geralda Armon, que era diretora durante muitos anos do Museu Mariano Procópio, também foi velada aqui. Os seus pares, né, por exemplo, o presidente da Câmara, Paulo Rogério, quando faleceu naquele acidente, também foi velado aqui, né? E assim foram essas personalidades, porque a Câmara ela tem essa característica de ser a casa do povo em todos os momentos. Uma outra curiosidade muito interessante é nós falarmos da eleição do Henrique Guilherme Fernando Rauft, fundador de Juiz de Fora, para vereador em Juiz de Fora. Ele só concorre em 1856, quando ele retorna para a cidade, porque enquanto a primeira Câmara está acontecendo em Juiz de Fora, o Rauft está fazendo o balizamento do Rio São Francisco, atendendo ao imperador. Então, nesse momento, ele não está na cidade, naturalmente, ele está fazendo o balizamento do Rio São Francisco, fica 4 anos fazendo isso. Quando ele retorna, ele resolve concorrer à vereança. Aliás, todo mundo era candidato. Nessa época, em 1856, tinham 125 candidatos. 125 candidatos. E acontece uma coisa muito curiosa. O Henrique Rauft não é eleito. Ele aceita, não é eleito, não teve a votação, era o número de votos. Só que ele, de repente, ele descobre que aconteceu um fato muito curioso. Em cada distrito, ele teve votos com nomes diferentes. Por exemplo, o nome dele completo é Henrique Guilherme Fernando Rauft. Então tem distritos que o Henrique Rauft foi votado. Outro distrito, o Fernando Rauft foi votado. Outro distrito, o Guilherme Rauft foi votado. E o outro distrito, o Comendador Rauft foi votado. Claro que o único Rauft candidato era ele. Então as pessoas votaram nele. Ele recorre ao presidente da província, que era o governador de Minas Gerais, e fala: olha aqui, eu fui eleito e eles estão me fraudando aqui a minha eleição. Porque naquele momento, escrevia-se o nome na cédula. Cada um do povo que queria eleger, aí foram consultá-los. Fizeram uma consulta em cada distrito. Quando chegou nos distritos, falou: olha, quem você queria votar aqui? Queriam votar no Comendador Rauft, Então, de repente, foi feita uma recontagem e dessa forma, Rauft é eleito por seu primeiro mandato. Ele fica 3 mandatos consecutivos, mas dessa forma que ele foi eleito. E aqui é a Rádio 35.1, diretamente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, juntinho de você. Ei, pessoal, tudo bem? Na verdade, isso aqui foi uma brincadeirinha que a gente fez só para anunciar para vocês qual vai ser a nossa próxima curiosidade que o professor vai passar para a gente, que vai ser exatamente sobre radialistas que se elegeram e se tornaram vereadores. Vamos dar uma olhada? A segunda mulher a ocupar o cargo, sendo eleita como vereadora em Juiz de Fora, é Helena Bittencourt. Helena Bittencourt era uma radialista, uma grande radialista, conhecida como a Mineirinha da Voz de Ouro. E além de ser uma segunda mulher a ocupar esse espaço, ela também abre um espaço para outros radialistas. Na verdade, os homens da comunicação vão descobrindo que eles também podem se tornar homens públicos.
No caso, depois de Helena Bittencourt, como radialista, vem também o Paulo Emerick, né, que tinha aquele jargão que todos nós lembramos ainda, aqueles mais velhos que escutavam rádio, lembram-se bem, quer dizer, aquele que não serve para servir, não serve para viver. Ele repetia isso continuamente. Também radialista, que se torna um grande vereador, é José de Barros. José de Barros tinha também na PRB3, onde ele ficou por mais de 37 anos, ele ficou com seu programa de rádio chamado A Hora Sertaneja. Começava às 5 horas da manhã o programa e até às 7. Era um programa de utilidade, de música caipira, né, música sertaneja, mas também tinha uma grande audiência na área urbana. Então, Zé de Barros é outro que consegue também, outro radialista que consegue se tornar vereador. E, por último, para não falar de todos, apenas como para a gente completar um pouquinho esse quadro de radialista, nós temos também o Gabriel Gonçalves, que é o Bié, famoso Bié, que tinha a Hora da Saudade, o Retrato da Saudade, faz um programa muito bacana, buscando mexer com o baú da memória do povo, né? Era um vereador extraordinário também. Gente, e o Parque Alfield? Um dos locais mais conhecidos dos juiz-foranos e que traz muita riqueza no resgate da sua memória, que é totalmente atrelada à da Câmara Municipal, como já vimos, né? E ao resgatar essas histórias, surgem curiosidades bem bacanas, como essa que veremos agora. O primeiro parque foi feito, como nós já falamos, em 1878. Passado alguns anos, ele estava em petição de miséria. Ele estava realmente em petição de miséria. Então, ele precisava de uma remodelação, de um restauro. Em frente ao Parque Alfield, na Avenida Rio Branco, morava um cidadão já idoso, que é o Francisco Mariano Halford, filho também do Henrique Alfield, fundador de Juiz de Fora. O Francisco Mariano Halford, ele se incomoda com aquele mato, aquele jardim totalmente abandonado de frente à casa dele, em plena Avenida Rio Branco. Ele procura o presidente da Câmara naquele momento, que é o doutor João Dávila, e fala, olha, eu quero, às minhas próprias custas, oferecer um dinheiro, uma importância, seja quanto for, para remodelar o parque. Mas eu gostaria que fosse aberto um concurso público e para que as empresas possam nos trazer projetos. A gente vai escolher o melhor projeto. E é claro que o primeiro projeto aprovado, o grande projeto aprovado, não poderia ser diferente, como nós vamos nos acostumando a ouvir isso, é o projeto apresentado pela companhia Pantaleone Arcuri. É um projeto maravilhoso, um projeto que tem pontilhões, ruelas, lagos, fontes, tem uma fonte linda, um pavilhão maravilhoso com arquitetura mourisca, que é o primeiro de Juiz de Fora. Então são curiosidades muito interessantes, A gente não pode se esquecer que o resultado foi muito promissor. Quando termina, ele paga 25 mil contos de réis, que era uma fábula de dinheiro, e quando ele termina, quando eles vão inaugurar em 1902, a companhia Pantaleone, ela faz uma reclamação, olha, nós gastamos mais do que o combinado, precisava de um reajustezinho, alguma coisa. O coronel Francisco Mariano Halford está tão encantado com o resultado, que ele oferece mais 15 contos a mais de gratificação. É claro que, diante disso, cabe ao presidente da Câmara, João Dávila, mudar o nome, chamava-se Jardim Municipal, e passa a se chamar, a partir daquele momento, Parque Coronel Francisco Mariano Halford. E para que vocês possam ter mais uma curiosidade, todo mundo pensa que o mesmo Halford que dá nome ao parque é o Halford que dá nome à rua. Não é verdade. Opa! Que história é essa que o Alfield da rua não é o mesmo do parque? Alguém sabia disso, gente? Volta isso aí pro professor Dili explicar pra gente. Todo mundo pensa que o mesmo Halford que dá nome ao parque é o Halford que dá nome à rua. Não é verdade. O que dá o nome à rua é o Henrique Guilherme Fernando Halford, fundador de Juiz de Fora. O que dá o nome ao parque é um outro Halford, que é o filho do Henrique Fernando Halford, que é o coronel que eu acabei de contar a história dele aqui, que financia toda essa reforma maravilhosa do Parque Alfield.
Agora a gente vai voltar lá para aquela esquina, lembra? Quando a gente começou a conversar com o professor Dili? Lá no primeiro episódio, na esquina da Alfield com a Rio Branco. Fala pra gente, professor, mais uma história interessante nesse mesmo lugar. É a história da construção do prédio das repartições municipais, que durante muitos anos foi conhecido popularmente como prédio da Prefeitura Municipal. Esta construção é de 1918, foi construído pelo presidente da Câmara Municipal, que era o agente executivo José Procópio Teixeira, e foi construído para ser sede da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Foi construído pela empresa Pantaleone Arcuri, mais uma obra da Pantaleone Arcuri, e foi sediado aqui durante 12 anos a Câmara Municipal. Somente em 1930, quando foi criado no Brasil a figura do prefeito, o cargo de prefeito municipal, é que o prédio deixou de ser um prédio da Câmara Municipal e passou a ser um prédio da Prefeitura. E esse foi o terceiro episódio de Resgatando Juiz de Fora. Eu sou Isaac Balaciano, repórter da JF TV Câmara. E para o quarto episódio, nós vamos ver a Câmara Municipal de Juiz de Fora como a casa do povo. Então, eu te espero lá.